são dois malucos falando a mesma maluquice. Não é ceia, seus manés. É ovo. Nessa data, nós comemos ovo. É peixe! Na minha casa, nós optamos pelo bacalhau no noivete, que é um peixe nobre. E já que meu pai diz que não podemos comer carne, a gente come um bom peixe. Ai, Caleb, ovo não tem nada a ver com o sentido real da Páscoa. E muito menos peixe no dia de sexta-feira, né, Ana Clara? Até porque, quando meu pai ainda tinha condições de morder uma carninha, fazia um churrasco direto e nunca aconteceu nada. Tem certeza? Deve ser por isso que todos os donos do seu avô caíram, né? Mas, falando no meu avô, não teria pessoa melhor para explicar sobre isso. Aí vocês vão entender como é importantíssimo comemorarmos a Páscoa. Vamos lá. Oi, querida. Que bom ver você por aqui. Boa. Eu vim aqui com ele porque eu queria que você e a vovó explicassem como é importante comemorarmos a Páscoa. Ah, isso vai ser um prazer. Porque faz muito tempo que eu não tenho a oportunidade de explicar algo para alguém. Vai ser uma maravilha. Um dia, a minha mãe comentou comigo, quando o avô da Maria parava para explicar alguma coisa, as pessoas ficavam mais de 2 horas sentadas ouvindo o que ele tinha para dizer. Ai, Caleb, será que você não está vendo que o vovô ali não vai nem lembrar essa história direito? Olha, eu acho melhor até vocês se sentarem. O que eu vou explicar hoje aqui é importante para o dia de hoje, mas vai ser muito importante para o futuro de vocês. Eu me lembro bem, quando eu dava aula lá na escola bíblica da igreja, era motivante. E as pessoas, elas até gostavam da minha aula. Boa noite, classe. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Pois é, pessoal, vocês sabem que eu estou com o coração partido quando a gente termina mais uma disciplina, eu fico sempre assim, né? Mas hoje eu espero que todos tenham feito o trabalho de conclusão da nossa disciplina com o significado real da Páscoa. E eu gostaria que a primeira viesse aqui e iniciasse essas apresentações. Pastor, pela ordem que o senhor colocou, seria a primeira. Então vamos lá, Ana. Vem aqui na frente e dá início das apresentações. Engraçadinho, né? Pessah significa Páscoa na língua hebraica. Por gentileza, você pode ficar quietinha agora, Xandela? O significado da palavra Páscoa quer dizer passar sobre. E eu vou explicar por quê. Há 3.200 anos atrás, o povo judeu vivia e trabalhava tranquilamente no Egito. Quando um dia, Faraó resolveu escravizá-los. Eles tinham que trabalhar dia e noite. Aplicavam tijolos, construíam cidades. Nossa, era um trabalho muito duro. Só que um dia, Faraó resolveu matar todos os meninos judeus que nascessem. Mas uma mãe chamada Joquebede conseguiu salvar o seu filho, colocando-o num cestinho no rio Nilo. Quando esse menino cresceu, ele foi um homem de tão grandes qualidades que Deus o escolheu e o capacitou para ser o libertador do povo do Egito. O nome dele era Moisés. Tá bom. Daqui pra frente quem assume sou eu, pastor. Poxa, Ana, muito bom seu trabalho, viu? Nós sabemos que a síntese que você fez dentro desse livro é um livro muito extenso. Nós reconhecemos que você teve muito êxito nessa situação. Tá? Muito obrigado. Você pode ir lá e continuar. Marcinha, por favor, vem para cá, continua agora as apresentações. E pessoal, só para lembrar, né? Como a aluna falou, o povo judeu ele passou por maus momentos nas mãos de Faraó. É que a gente fique sabendo disso. Esse Moisés que a aluna mencionou, ele cresceu e se tornou homem. E libertou o povo judeu da escravidão do Egito e das garras de Faraó. Páscoa significa passar sobre. Por isso que hoje
conhecem a história do povo judeu, mas como foi colocado por você aqui, né? Pela crucificação de Cristo. Porque Jesus veio à terra e se submeteu aos erros dos homens, né? Para ser crucificado. Então, quando a gente pensa sobre a Páscoa, a gente pensa logo nessa palavra, passar sobre, porque Deus ele veio justamente para isso, enviando o seu Filho para que a gente pudesse hoje passar sobre todo o pecado e vivemos uma vida digna, né? E bela como vivemos hoje em dia. Que é isso, Lucicrede? Ah, pastor, essa história aí que vocês estão contando é muito emocionante e muito revoltante, né? Como que alguém que nem me conhece e nem sabia que eu existiria faz isso por mim, pastor? E esse povo vai, se eu estivesse lá, eles não faziam isso com Jesus, não. Sossego, pelo amor de Deus, sossego faz. Pelo amor de Deus, segura essa vassoura aqui. Calma, despediram a do hospital, você sabe que nós não podemos contar com ele. Quem apresenta agora, turma? Casal. Quem? Casal. Casal. Casal! Você está dormindo, casal? Casal, você concluiu a apresentação do seu trabalho, casal? Pastor, fiz. Professor. Professor, pastor, você que sabe, casal. Fiz, pastor. Meti em casa. Esqueci o lugar de casa. O que eu faço contigo, casal? O que eu faço contigo, casal? Eu improviso, né? Pode ser, posso ir do seu trabalho? Se permite, eu sempre procuro me ajudar. Vai lá. Deixa eu ficar gigante. Não sei. Como eu sou do Egito, o povo escolhido, sacrifício de um cordeiro, sangue, luz do gás, protegido. O povo hebreu protegido, nação do anjo da morte que assolou o Egito. Uma nação inteira submissa, atuada por um sistema escravagista, autoestima diluída, sem perspectiva, na concepção que tudo foi esquecida, né? Que jogou no zero, enviado por Deus capacitado para libertar o povo seu após anos de escravidão e de libertos. Eu começo da celebração de geração em geração. O povo hebreu celebrando o livramento que o Senhor me deu. Com soltando harpa, grave louvor, me ensinando uma sua voz grandes coisas fez o Senhor. Talvez você me pergunte, por que você e eu temos que comemorar já que não somos judeus e vivemos em uma cultura diferente, em outro país, em outro continente, ok? Nossa motivação te digo, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, que deu a vida por mim e você. Ele é aquele que nem a morte conseguiu deter. E seu mundo vazio, nosso Deus está vivo. Para comemorar, será que tem melhor motivo? Fato ocorrido, irmão, em Jerusalém, que me deu a voz para celebrar também. Casal! Outro casal, muito obrigado pela tua participação, garoto, tá? Muito bacana. Bom, pessoal, eu espero que todos esses trabalhos sirvam de lição para a vida de vocês e que vocês reconheçam quanto sacrifício que foi feito nessa data, há 2000 anos atrás. Um preço muito pago foi pago, para que hoje nós pudéssemos passar sobre todo o mal, passar sobre todas as coisas ruins e pudéssemos estar vivendo essa vida digna, né? E o principal é que o sacrifício não foi somente de Jesus, mas de Deus, que com toda a sua soberania, ele ficou olhando o filho lá de cima sofrer, sofrer e sofrer, podendo intervir a hora que ele quisesse, mas ele decidiu continuar. Ele foi até o fim, por mim e por vocês. Obrigado, turma. Já falei que é com muito coração partido que eu concluo essa escola bíblica. Que Deus possa abençoar a minha educação. Poxa, isso podia ter acontecido no Natal, né? Pra tornar a festa bem mais legal. Nem dá pra pensar que nessa data tudo isso aconteceu. Que as lembranças que eu tenho das minhas Páscoas é de ter muita dor de barriga na segunda-feira quando eu volto da escola.
Caleb, tomara que essa explicação que você recebeu hoje possa ficar no seu coração, mas não só no seu, mas de muitas outras pessoas. Que vocês guardem isso e façam com que isso arda no seu coração e que possa também acontecer no coração daquelas pessoas que não veem a Páscoa com esses olhos. Ai, Pedro, tá ótima a sua fala, mas tudo bem, vamos embora, porque a Tamara vai passar lá em casa, vai ter que acabar de aprontar algum dia pra gente levar tudo pra casa da Érica. E vocês, crianças, vão pra casa e celebrem. Celebrem a Páscoa, vocês também. Celebrem, celebrem, todos celebrem. Tá passando boa, né? Ai, que bom, graças a Deus, né? Que beleza. Agora, viu, Ana Clara, onde eu queria chegar? Sabia que o dono do meu avô ia fazer com que vocês entendessem. Agora, vê se no ano que vem você celebra diferente. Até porque, sabendo do sentido real da Páscoa, dá vontade de fazer uma festa muito maior do que a do Natal. Gente, falando em festa, eu preciso ir realmente. Minha mãe tá precisando da minha ajuda. Fui! A gente vai ficar aqui, né? E torcer para que pelo menos ano que vem nossos pais também façam alguma festinha. Quer ir lá em casa ver Dora Aventureira? Vamos continuar. Deixa eu lá. Pessoal, peraí. Vamos lá. Tive uma ideia. Por que vocês não vão lá pra casa e aproveitam e chamam a família de vocês também? Poxa, a minha mãe, ela ia adorar. Mas a sua mãe vai deixar? Ela vai amar. Ana Clara, por que você não leva o peixe que eles estavam fazendo na sua casa? E Caleb, pede pra sua mãe levar um refrigerante. Eu também levo meu pai, que adora uma comidinha diferente. Pra acabar a comida? Mas vamos logo, porque ainda temos que montar a cruz. Montar a cruz? Como assim? No Natal, nós não montamos as árvores? Estamos. Então, na Páscoa, nós montamos a cruz. Lá vocês vão ver, agora vamos.
fechar esse momento, primeiro agradecendo a vocês pela presença. Mas por que da gente fazer isso? Por que a gente não se posiciona para falar uma verdade tão linda como é a palavra da Páscoa? Essa semana agora eu fui assistir o Noé. É impressionante, né, como é que nós vemos as pessoas assim, tão desassociadas daquilo que é real. Né? O Noé, como filme, como enredo de filme normal, muito fraco. Como uma história que deveria ser contada a verdade, completamente comprometida nos seus valores. Então, o que tem de bom naquilo? Por que a própria igreja não se posiciona em dizer aquilo que representa a Páscoa? A Páscoa não é coelho, não são ovos, aliás, coelho nem coloca ovo. Né? Então, nós vemos tantas distorções e nós ensinamos isso às vezes aos nossos filhos. E a sociedade passou a olhar para isso como uma coisa normal, é apenas uma mentira interessante, agradável, colorida. Então nós paramos para pensar, por que não se falar uma verdade? A verdade verdadeira. Por que nós não queremos ouvir aquilo que significa, de fato, a Páscoa? E aí nós temos tantas coisas, a própria igreja atrapalha muito nesse aspecto, no seu igrejismo. Eu quero, como igreja, peço perdão, porque muitas vezes nós mesmos confundimos muito a mensagem original, do que significa não só a Páscoa, porque a Páscoa é uma grande oportunidade que Deus nos deu de conhecê-lo de perto. Na verdade, a Bíblia diz que Deus se faz conhecer através do Filho, Jesus. E como o Bruno falou ali, a Páscoa ele vai passar por cima, ou seja, a morte de Jesus faz com que a morte que vinha sobre nós passe por cima. Mas as pessoas não morrem, mas elas morrem uma morte aqui natural, não uma morte eterna mais. Porque Jesus permitiu que a morte eterna passasse por cima daqueles que acreditassem nisso. É muito simples, chega até a ser simples demais. Eu quero contar uma pequena história para terminar, não quero me alongar aqui. Para você conhecer um pouco desse Jesus que fica parecendo religioso, que é chatíssimo, religião não resolve nada. Religar é você tentar encontrar Deus, isso nunca foi possível. A ligação de Deus é de Deus conosco, e Ele fez isso em Cristo Jesus. Jesus contou uma história muito interessante. Logo depois da morte e da ressurreição dele, os discípulos estavam confusos com tudo aquilo, mesmo Jesus tendo dito exatamente o que aconteceria. E é incrível, às vezes a gente sabe o que vai acontecer e nós nos sentimos assim, confusos no nosso dia a dia. E às vezes queremos que os jovens, os nossos filhos tenham uma visão clara da vida, como às vezes nós mesmos estamos confusos acerca de algumas coisas. Acerca do mundo em que a gente vive, dos valores distorcidos, da naturalidade do caminhar da vida hoje, moderna. Para onde caminha a humanidade? Você já ouviu isso? Jesus contou uma história, na Bíblia conta uma história sobre Jesus. Logo depois que ele ressuscita, os discípulos ficaram confusos. Pedro volta a pescar. Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Não porque ele não acreditasse em Jesus, mas porque foi muito difícil ver o seu mestre ser tão magoado, ferido, morto, envergonhado. Tudo aquilo por nós. As pessoas não conseguem associar isso. E aí, Pedro volta a pescar, está lá com alguns amigos, discípulos, e está lá pescando uma noite inteira. Pedro, pescador, conhecedor da arte de pescar. E de repente ele olha para a praia e vê alguém lá na praia com uma fogueirinha acesa em cima da brasa, um peixe e algum pão também. E aí aquele homem na praia grita: "E aí, o que vocês pescaram?" E eles, confusos com aquela voz, porque no fundo eles sabiam que ela não era estranha. E a Bíblia fala que João, que era o discípulo que tinha uma afinidade com Jesus tremenda, ele diz assim: essa voz é de Jesus. Naquele exato momento, Pedro, só de pensar que poderia ser não só o Jesus, mas verdade, tudo aquilo que ele disse que ia acontecer, Pedro mergulha na água e vai ter com Jesus na praia. Quando ele chega lá na fogueirinha, ele encontra um homem, não tanto quanto ele andava com ele, porque Jesus já estava com o corpo glorificado, já tinha um corpo não mais carnal, mas um corpo glorificado, um corpo eterno. Ele encontra ali e ele pergunta para Jesus, para Pedro: Pedro,
tu me amas. E essa palavra significa, né, o amor ágape de Deus. Ou seja, Pedro, tu me amas como um amor incondicional que Deus teve por você. E Pedro fala, pô, tu sabes que eu te amo. Depois ele pergunta uma segunda vez, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Mais uma vez, como um amor ágape, o amor incondicional. Pedro, tu me amas como eu te amei, como o Pai te amou. E ele disse, tu sabes que eu te amo. E ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez, talvez porque Jesus foi negado 3 vezes por Pedro, ele pergunta, Pedro, tu realmente me amas? E ele diz, Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas não mais o ágape, mas o amor filos, que é o amor de irmão para irmão. Ou seja, Pedro, tu me amas a ponto de entregar a tua vida para cuidar das pessoas que estão ao seu redor? E ele disse, tu sabes que eu te amo. Veja, querido, quando Jesus está naquela situação, ele podia muito bem ter condenado Pedro, como na verdade todos nós havíamos sido condenados, por não queremos saber de quem criou a terra, se foi um Big Bang, ou se viemos do macaco. Eu preciso de muita fé para isso, até porque geneticamente é impossível um homem vir do macaco, impossível, apenas uma teoria. Então, quando você ouve Jesus falar, Pedro, tu não pegou nada, então tu vai fazer o seguinte, joga novamente as redes do lado do barco que eu te mandar. Então, quando ele faz isso, a Bíblia diz que a rede se encheu de peixes poderosamente, tanto que parecia que o barco ia afundar novamente. E ali foi o sinal para Pedro entender, de fato é Jesus. Veja bem, queridos, essa simples história mostra para a gente uma questão muito óbvia. Deus é o Deus da segunda chance. Enquanto Pedro desistiu da vida dele, com o Messias, com o mestre que ele conheceu face a face, e voltou a fazer o que ele fazia antigamente, ele não pegou, foi peixe nenhum. Mas no momento em que ele tomou a decisão de jogar novamente a rede, porque Jesus havia dito, sobre a tua palavra eu vou jogar a rede, quando ele fez isso, novamente, ele voltou a ter a sua rede cheia de peixe. Eu quero dizer com essa palavra para você, querido, que talvez tenha uma visão religiosa de Deus. Talvez você seja uma pessoa que um dia nasceu na igreja, ou conheceu Deus de várias formas, mas no fundo, alguma coisa te desapontou. Eu sei como é isso. Muitas coisas nos desapontam dentro de uma igreja, ou dentro de uma família que nos impõe uma religião. Por isso é que nós precisamos conhecer o verdadeiro. Nós precisamos conhecer a essência. Nós somos tão inteligentes, vivemos numa modernidade tão grande, e às vezes nos deixamos levar por um filme como Noé. Totalmente fora do padrão da palavra, do conhecimento. É a mesma coisa que eu fizer um filme sobre o Fidel Castro e inventasse um monte de histórias dele, ou sobre qualquer outra pessoa. Então, se a história dele é essa, então deve ser contada integralmente. Se a história de Jesus da Páscoa é essa, procure conhecer não só a Páscoa, mas procure conhecer esse Jesus. Jesus não é religião. Jesus é relacionamento. Ele nos amou de tal maneira, amor ágape, um amor incondicional, nós não merecíamos, não queríamos, não fizemos conta dele, nem fazemos, mas ele nos ama incondicionalmente, tanto que deu o seu único filho para que nós pudéssemos conhecê-lo. Você daria o seu filho por mim? Eu daria o meu filho por você? Jamais faríamos isso, mas Deus fez. E nunca pediu. A única pessoa que Deus pediu algo semelhante na história foi Abraão. Ele falou, Abraão, me entregue o seu filho, porque o filho de Abraão se tornara um ídolo para ele. Entrou no lugar que era de Deus. Mas na hora que ele ia matar o seu filho como sacrifício, Deus falou, pode parar. Eu jamais vou pedir isso para alguém. Deus jamais vai te pedir o sacrifício que Ele mesmo fez por nós. Pense sobre isso, amigo. Nós estamos falando apenas sobre uma Páscoa rápida, um tempo rápido. Jesus Cristo está voltando, não é uma história de carochinha que a tua avó te contava. Jesus Cristo está voltando, é uma realidade. A Bíblia fala sobre os sinais que estão aí. Israel se tornando Estado, isso é o primeiro sinal mais forte que Jesus realmente está cumprindo sua palavra. Israel se tornar um Estado há 50 anos atrás era impossível. Eles eram proscritos do mundo.
eles se tornaram uma nação independente e fortíssima. Nações ao seu redor não o destruíram. Por quê? Porque está escrito que ninguém vai destruir Israel. Porque se eles destroem Israel, essa Israel que você vê na televisão, se destruir Israel, eles vão dizer: a palavra é mentirosa. Então por isso que Israel é destruído. É um país do tamanho de Sergipe. Preste atenção, a palavra de Deus é a coisa mais confiável que a gente tem para se pegar. Pense sobre isso. Aonde você vai criar os seus filhos? Aonde você vai ver crescer os seus netos? Eu tenho 5 netos. Onde eu vou crescer? Que mundo é esse? Por que não descobrir a verdade? A Bíblia fala que a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho que a gente anda. E é assim que a gente faz. Pense sobre isso. Jesus Cristo não é nem o coelho, nem a Páscoa de ovos, não é o Papai Noel. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ninguém vai chegar a conhecer o Pai se não for através dele. Ele é a luz, a verdade e a vida. Pense sobre isso. Que Deus abençoe vocês nessa Páscoa. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem em Deus. Fazer como a gente costuma fazer no teatro, né? Agradecer. Aquele que merece toda a honra e toda a glória, que é o